No vídeo de hoje, apesar de ser um pedido de um dos inscritos, eu tive que escolher o filme a partir de uma enquete feita na aba de comunidades. Pois vocês sempre estão indicando inúmeros filmes para trazer aqui para o canal. Este longa ele tem uma narrativa muito caótica e o que mais me impressionou foi como o diretor ele traz as coisas ali à tona para o telespectador. Então ele escancara mesmo, ele deixa aquilo tudo cru e nada daquilo subentendido que a gente tá acostumado. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Candy é um filme australiano de romance e drama lançado em 2006, em que foi dirigido e escrito pelo Neil Armfield, o mesmo diretor de 12ª Noite de 1987 e O Amor é para Todos de 2015. Sem contar que temos um grande diferencial nele, porque ele não é só um diretor de cinema, ele desempenha a mesma função também no teatro e em óperas. Logo, a nossa trama inicia-se com o Dan, que ele é interpretado pelo Heath Ledger, e ele é apaixonado por uma estudante de artes chamada Candy. Por isso, o nome do filme. Ela, por sua vez, é interpretada pela Abbie Cornish. Juntos, eles possuem um relacionamento em que é alimentado na base de amor e droga. Mas existem outros fatores piores, como esquecimento, autodestruição e desespero. Dan não possui pais presentes, mas ele sabe que quando o calo aperta, ambos conseguem correr para os pais de Candy. Ela não é rica, mas eu diria que eles possuem uma vida financeiramente estável, em que eles apoiam a filha, independente das suas escolhas. Não é à toa que eles não gostam de interferir ou opinar muito no relacionamento da sua filha. No entanto, Candy, ela não possui uma relação muito boa com a sua mãe, como podemos ver em algumas cenas, em que ambas acabam sempre discutindo por motivos sérios e outras horas nem tanto. Em uma dessas visitas à casa dos pais de Candy, o sogro de Dan acaba cobrando que o problema não é dar dinheiro para eles, caso necessitem, mas que ele não vê muito futuro em eles conseguirem coisas para que construam uma família, por exemplo. Então, quando o nosso casal não consegue extorquir dinheiro ali dos pais da Candy, eles vão até um cara chamado Casper, que ele é interpretado pelo Geoffrey Rush. E ele ali no seu dia a dia é um professor universitário, só que é aquela coisa de manter as aparências só durante o dia, porque ali em outras horas, quando ele tá em casa principalmente, ele não só comercializa as drogas para o casal principal da trama, como ele também fabrica. E não contente com isso, eles vivem de extorquir outras pessoas também, de inúmeras formas, tudo em prol de conseguir mais drogas. Até que chega um dia em que Candy não possui mais nada que possa penhorar, em que acaba optando por se desfazer de um anel valioso de sua avó. Mas não teve muito sucesso e ela acabou optando por começar a se prostituir. Dan não vê muito problema nisso e acaba sendo pressionado pela sua companheira, junto ao Casper, a começar na prostituição também. Porém, o fato dele ser hétero fala mais alto e ele não quer chegar a esse ponto. Então é neste momento que em um dos dias que ele tentaria começar a se prostituir, ele desiste, mas encontra um carro com pertences dentro. Ele nota que a porta foi deixada aberta e ele acaba roubando uma carteira e consegue ainda sacar todo o dinheiro dos cartões. E então voltamos mais uma vez para a cobrança dos sogros de Dan, que fazem o genro e a filha deles casarem. Claro, né? Toda aquela situação já estava ruim, mas eles conseguem piorar. Vemos claramente que eles não têm onde caírem mortos, eles continuam a se drogar, até que em uma noite que eles brigam feio, como forma de reconciliação, eles acabam tendo relações sexuais e Candy fica grávida. Então assim, gente, pelo pouco que eu contei aqui do enredo do filme, dá pra perceber que o filme é só ladeira abaixo. Que de Candy, né, de doce que a gente espera que o filme seja, de romance, alguma coisa do tipo, tá bem longe disso. Eu fiquei abismada porque não tem nenhum momento do filme que você consegue criar esperança, sabe, sobre os personagens, ou até um mínimo de empatia, mesmo que eles fiquem ali continuando naquela situação precária. E tem hora dentro do filme que você fica com tanta ansiedade por conta da rua sem saída que as vidas deles estão se tornando, que dá vontade de apenas parar o filme ou desistir de assistir. E por mais que existam outros personagens fora da situação, como a família de Candy, eles não se esforçam muito para ajudar o casal. E assim como o filme da semana passada e tantos outros que eu já trouxe aqui pro canal, esse filme não é
diferente, já que ele é separado por 3 capítulos: Céu, Terra e Inferno. E o telespectador consegue sentir e entender o motivo de tais nomes. Como, por exemplo, no Céu, vemos que eles estão debruçados na vida boêmia que eles conseguem ter, por conta do dinheiro que conseguem tirar dos pais de Candy. Assim como no próprio relacionamento deles, que está naquela fase de lua de mel, em que ambos são perfeitos um para o outro, e é sexo pra cima e pra baixo. E nada poderia arruinar a realidade deles, como a própria Candy fala ao Dan em uma das cenas do filme: somos as pessoas mais maneiras daqui, do McDonald's ali no caso. Quando a narrativa chega no capítulo da Terra, é aqui que o lado negativo começa a aflorar, em que os problemas terrenos de meros seres humanos ficam presentes cada vez mais dentro da rotina do casal, em que eles se ofendem, se cobram, veem defeito em tudo, se agridem e nas situações em que não existia ciúmes, passa a existir. E por último, o telespectador é apresentado ao inferno, em que aqui, quem pensa que não dava para piorar, estava enganado. Aqui é o depois do fundo do poço. Eles não conseguem se levantar, eles não confiam neles mesmos, eles não suportam estarem um do lado do outro e passam a jogar na cara os fatos que aconteceram como forma de arrependimento pelo que fizeram. E o que mais me chocou nesse filme foi a montagem genial que o diretor desse filme ele fez. Pois no início do filme, assim que ela tá passando ali os créditos iniciais, a gente vê que o Dan e a Candy, eles adentram num brinquedo de parque de diversões que ele fica girando sem parar. E eles se beijam, eles riem, tudo são flores. Mas, apesar de ser um momento feliz, eu peço para que vocês guardem essa informação. Porque depois que passa a maior cota, a Candy reencontra o Dan no final do filme, em que ele se nega a ver ela, mas o seu chefe insiste que ele deve trocar a ideia ali, o mínimo que for. Então ele vai até o encontro da Candy, eles se beijam, e nesse momento que ele tá beijando ela, vem flashes de lembrança daquele primeiro encontro deles no parque de diversões, do brinquedo, do tal brinquedo que gira. E como tudo nessa cena do começo do filme era perfeito e ele acaba lembrando, mesmo assim, ele senta, ele começa a chorar e fala pra Candy que não tem como começar de novo o relacionamento ou tentar consertá-lo. E aí você me pergunta, mas Bianca, como ele é cruel, poxa, ele podia tentar se realmente ele ama ela. Só que, gente, pega a visão. Pelo fato do brinquedo girar e ele lembrar desse fato justo na hora que ele beija ela, é como se ele lembrasse que caso ele fosse começar de novo o relacionamento com ela, seria o mesmo looping. Ou seja, eles iriam de novo tretar, eles iriam de novo ficar sem dinheiro pra nada, viver numa espelunca, não ter um relacionamento saudável, ter que se prostituir e ficar jogando sem parar. Então agora vocês entenderam. Esse diretor, ele é genial. Enquanto eu assistia, eu via muitos paralelos cinematográficos e de outros conteúdos também que eu vou citar agora. Que por mais que a história não seja idêntica ao do casal do filme de hoje, tinham várias coisas muito específicas que eu olhava e vinha logo na minha mente. Primeiramente, tenho que citar que a relação de ambos me lembra muito o relacionamento do Jesse Pinkman e da Jane na série Breaking Bad. Pois quem viu sabe o que acontece, como eles acabam terminando. Mas o filme, a gente sabe, né, que termina de forma triste, mas não trágica. Ainda bem. Mas em outro momento, como quando eles determinam que querem ficar limpos e optam por passar pela abstinência das drogas, eu lembrei muito da cena presente no longa baseado em um livro de mesmo nome, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída, de 1981. Mas eu diria que a situação aqui no filme é ainda um pouco mais crua, porque ela passa para a situação de abstinência e ela tá grávida. Então imagina o fato da Candy estar grávida nessa cena. É claro que, né, no terceiro dia ali ela não aguenta e ela acaba sofrendo um aborto. E não contente com tudo isso, né, eles conseguem se encaminhar para o hospital, só que ela tem que parir a tal da criança. E aí eu achava que ia ser aquela coisa assim, bem de cinema, sabe? Tipo, nasce e aí eles iam colocar num pano branco e sair de cena. Só que não, eles realmente ficam ali chocados com a situação e eles falam que querem ficar abraçados com o tal do cadáver. E aí mostra o cadáver da criança. Lógico que é um boneco, mas mesmo assim choca o telespectador. E por conta dessa situação carregar vários pontos e detalhes muito crus na narrativa, me lembrou muito um filme romeno chamado 4 meses, 3 semanas e 2 dias, de 2007. Assistindo ao Candy, então eu também notei certas semelhanças num clipe chamado Try, 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 da banda Smashing Pumpkins, do álbum Máquina
ou The Machines of God, lançado em 2000. É o mesmo lance. Tem um casal jovem, a mulher está grávida e eles estão regados de bebida alcoólica e droga. E o ápice é ela se submeter também à prostituição para conseguir viver. E é claro que esse filme possui suas próprias curiosidades, principalmente começando por aquela cena do brinquedo em que o Dan e a Candy entram no início do filme. É uma referência ao longa Os Incompreendidos, de 1959, em que foi dirigido pelo François Truffaut. Sem contar que a atuação dos nossos protagonistas convence demais o telespectador. Não é aquela coisa teatral forçada que vemos em algumas produções. Isso porque, para se prepararem para os papéis, eles frequentaram a Associação de Usuários de Narcóticos da Austrália, a NUA, em que um dos pacientes ensinou como eles deviam usar uma seringa e tudo mais. E como Heath Ledger, ele era australiano, desde o início ele sempre quis fazer parte do elenco. Sem contar que ele tinha muito sonho de voltar a trabalhar no seu país de origem. Mas também ele aceitou porque era uma das melhores propostas na época pra ele. E ainda bem que ele aceitou, porque o diretor do filme, ele só tinha o Heath Ledger na cabeça pra fazer o protagonista. Ledger também, ele foi muito empático com o seu personagem na trama, porque ele falou assim que conseguia entender mais ou menos o lance do vício na droga, por causa que ele também era muito viciado em cigarro. E tragicamente, quando ele morreu, justamente foi por conta de uma overdose acidental de remédios prescritos para insônia. Infelizmente, a vida imitou a arte. O longa de hoje ele foi inspirado em um romance chamado Candy, A Novel of Love and Addiction, lançado em 1997, em que foi escrito pelo Luke Davis. E tem até a cena em que o Dan e a Candy estão voltando para casa depois do hospital, eles passam próximo ao caminhão que está trazendo mercadoria, e eles ganham 2 caixinhas de leite. Esse cara que presenteia os dois é o próprio autor do livro. Candy estrelou primeiramente em fevereiro durante o Festival de Filme Internacional de Berlim. Depois chegou aos cinemas da Austrália em maio de 2006, tendo seu wide release no resto do mundo apenas em novembro do mesmo ano. E apesar de Candy ele ser nomeado em muitas categorias, ele levou poucas premiações para casa durante o ano de 2006. Começamos pelo Australian Writers Guild Awards como melhor adaptação em longa-metragem, um prêmio conjunto com o Neil Armfield, o diretor, e o Luke Davis, autor do livro. Seguido do Film Critics Circle of Australia como melhor atriz principal para a Abbie Cornish e melhor ator coadjuvante para o Geoffrey Rush. E por fim, o Australian Screen Editors Alley em melhor longa. E o filme que indicarei hoje é Drugstore Cowboy, um longa estadunidense de drama lançado em 1989, em que foi escrito e dirigido pelo Gus Van Sant. Eu nem preciso fazer muito comercial desse filme, porque o protagonista é o lindo do Matt Dillon, o mesmo cara que fez A Casa que Jack Construiu, de 2018, dirigido pelo Lars von Trier. Assim como o filme de hoje, essa indicação também é baseada em um livro de mesmo nome. E acho que deu para perceber que, coincidentemente, ambos não tiveram traduções em português, mantiveram 100% do título original. Drugstore Cowboy é muito interessante, eu pretendo trazer uma resenha apenas para ele, pois ele é recheado de referências de um diretor e uma série que eu amo. 2 casais de viciados percorrem os Estados Unidos roubando farmácias para sustentar o vício e são perseguidos por um policial. Bob, o líder do grupo, é cheio de superstições para que tudo ocorra bem e eles continuem nessa vida. Porém, quando uma jovem morre de overdose, ele resolve que está na hora de tomarem caminhos diferentes. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Candy? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes, como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!